श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समयुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वादर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Aradha Bhagavan Vajasasthanayastadhama Vrindavanam Ramma Kachidupasana Brajavati Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Pema Pamartha Mahanu Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idam Tattadaranam Aradha Bhagavan Vajasasthanayastadhama Vrindavanam Ramma Kachidupasana Brajavati Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Pema Pumartha Mahano Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idam Tattadaranapara. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse, para dar proteção total ao Chaitanya Vani, ao Shrota Vani. Esse é o dever vital de um Acharya. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que o dever principal de um Acharya é dar proteção ao Shrota Panta, ao Shrota Vani, o fluxo do conhecimento eterno. Se o conhecimento, se as instruções de Mahaprabhu, se as instruções de Krishna estiverem protegidas, tudo está protegido. E o que significa protegido, porém? Que ele permaneça intacto. Que ele permaneça 100% intacto. Todo o Siddhanta Vichar do nosso Guru Varga, todo o nosso Shrota Panta, o fluxo do conhecimento eterno, em todos os seus detalhes deve ser protegido de maneira completa. Porque tudo depende desse específico fator. A pureza da nossa sampradaya, a nossa prosperidade, o bhajana, a vida espiritual, a prática, tudo depende desse fator principal. Se nós não formos capazes de proteger a nossa sampradaya, nosso Vani Vaibhava, então não importa a quantidade de dinheiro que você possa coletar, a posição, a fama, o grande templo que você puder construir, nada disso terá sentido sem a proteção deste Shrautapanta. Fazer um templo gigante não tem sentido nesse caso. Somente a proteção da instrução, do conhecimento pode nos proteger. Dentro do nosso bhajana diário, nós temos que proteger e preservar, manter o fluxo do Bhaktivinoda Dhara contínuo, para que as próximas gerações, aqueles que virão, possam receber o mesmo conhecimento, possam receber esta misericórdia. Assim ninguém nos poderá destruir. Se nós pudermos destruir, ninguém poderá nos destruir se nós mantivermos o Vani Vaibhav intacto. Vani Gaur, os ensinamentos de Gauranga são mais importantes do que Gaura Vigraha, do que a forma do próprio Gauranga. Porque Vani Gaura, se nós podemos entender a Vani Swarupa de Prabhupada, a forma dos ensinamentos de Prabhupada, a forma dos ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur, então nós poderemos nos proteger e salvar as gerações futuras. Caso contrário, nós faríamos um bhajana simples sem este ingrediente fundamental. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dá essa instrução em Brihad Mridanga Seva, em servir a Mridanga. O que significa Brihad Mridanga Seva? A Mridanga que nós tocamos, ela pode soar dentro deste quarto, ou um pouquinho mais para fora daqui. Se você tocar a Mridanga assim, é muito bom. Mridanga é o próprio Nityananda. Se você fizer o Kirtana, o som do Kirtana pode alcançar uma média distância. Depois disso, ninguém pode escutá-la. Mas a Mahabridanga, o tambor gigantesco, é o Harikata. Pela ajuda do Brihad Mridanga, Prabhupada Bhaktisiddhanta queria propagar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira intacta pelo mundo afora.
sem nenhum tipo de distorção. Prabhupada Bhaktisiddhanta quis realizar o Brihad Mridanga Lila, o passatempo do som do tambor, do conhecimento eterno, através do Nadia Prakash, da revista chamada Gaudiya, do seu jornal, do Sajan Toshani, do harmonista, todos os seus livros publicados em diferentes línguas. E agora, no presente, nós pensamos, com toda essa tecnologia super avançada, nós não podemos fazer o que Prabhupada fazia. Mesmo com a nossa tecnologia avançada, nós falhamos. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta conseguia fazer isso noite e dia. Quanto amor e afeto ele tinha por nós, por Gauranga Mahaprabhu e pela sua instrução, pela sua Vani. Noite e dia ele pregava de maneira perfeita. Prabhupada Bhaktisiddhanta tomava muito cuidado sobre este fator. Se alguém fosse mudar alguma vírgula do Siddhanta Vichar, se alguém fosse manipular alguma coisa, devíamos tomar muito cuidado. Se Prabhupada fosse observar um comportamento um pouco diferente, se alguém não tivesse anugatya, se alguém falasse, se movesse como não tivesse rendido, Prabhupada reagia de maneira pesada. Ele queria pregar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira intacta. Então, o nosso Guru Varga também, eles quiseram pregar este ensinamento. Desta maneira, Gauranga Mahaprabhu, no Nilachal Dham, em Jagannath Puri, ele faz seus passatempos. Esses passatempos, o que significam? Mahaprabhu realiza diferentes ações. Às vezes ele diz uma coisa, às vezes ele diz outra, às vezes ele corrigia alguém, dava bronca em alguém, dava honra ao Guru Varga. Cada uma das suas ações de Srimad Mahaprabhu era um ensinamento para todos nós. Era como um exemplo, um ensinamento para todos nós. O verso com o qual nós começamos é um verso muito importante. Neste verso nós podemos encontrar a essência do Gaudiya Bhajana. Todo o Gaudiya Bhajana concentrado neste verso. Ou nós podemos pensar que eles sejam sílabos. O que é os sílabos? É a sequência de todos os livros de um determinado curso, de uma determinada universidade. Os sílabos é a lista, é um livro que contém a lista de todos os livros que serão estudados naquela universidade, ou naquela faculdade, ou naquele curso. E a partir de então você pode se preparar para os exames. Então, este verso contém essa essência. Se nós tivéssemos que resumir, por favor, diga o que é o Gaudiya Bhajana, a vida espiritual segundo a Gaudiya Mata. Se você escrevesse este verso, ele poderia falar sobre esse Gaudiya Bhajana, sobre esse resumo. Então, Mahaprabhu, a vida inteira, ele quis mostrar isso através dos seus diferentes passatempos. O nosso objeto de adoração, Mahaprabhu, sendo o próprio Krishna, mesmo assim, ele nos mostrava como adorar Deus, como adorar Krishna, como amar Krishna. Ele nunca quis dizer, eu sou Krishna. Ele era a forma original do Senhor Supremo, mas a coisa principal é que ele nunca quis se identificar dessa maneira. Se alguém falasse, ele dizia, não, não diga isso. Se você diz que uma alma condicionada é igual a Krishna, ele respondia, isso não é bom, isso é uma grande ofensa. Mesmo ele sendo o próprio Senhor Supremo. Então, Aradhya Bhagavan, o nosso objeto de adoração, é Nandanandan Krishna, Vrajesha Tanaya, Radhikanatha Krishna, Nandanandan Krishna, o Krishna adorado por Srimati Radhika.
Somente Ele. Nós não adoramos nem Mathura Nath Krishna e nem Dwarakadesh Krishna. Nós não estamos interessados em adorar o Krishna de Mathura, nem o Krishna de Dwaraka. Então, às vezes, alguém fazia o bhajana de Krishna. Alguém faz o bhajana de Krishna. Mas se esse bhajana pode não dar o resultado esperado. Uma figura importante. O nome da poetisa Mirabai. Ela conseguiu alcançar Krishna. Ela teve um bhajana kutir em Vrindavana, perto do templo de Radha Damodara. Talvez você não saiba. É uma ruela que tem ali, talvez você não tenha passado por essa específica viela. Então, essa mesma Mirabai fazia bhajana o tempo todo. Ela não procurava o menor senso de gratificação. Ela originalmente era uma rainha, filha de um rei, mas ela não quis nunca se misturar com nenhum materialista desde a infância. Ela aceitou Krishna como seu próprio marido. E ela fazia bhajana. E que Krishna ela alcançou? Ela adorava Nandanandan Krishna, o Krishna de Vrindavana. Ela cantava kirtana sobre Nandanandan Krishna, escrevia poesia sobre Nandanandan Krishna sempre. Eu só conheço Giridhari Lal, o menino que levantou a colina de Govardhana. Ele é meu único objeto de adoração, ela dizia, escrevia, com todo o foco e atenção. Porém, ela fez um grande erro, qual? Ela não pensou que fosse necessário seguir Srimati Radharani. Ela pensou, Radharani compete com ela. Eu amo Krishna Radharani também, então por que eu deveria adorá-la? Ela fez esse grande erro. E a vida inteira, então, Mirabai, a poetisa Mirabai, fez o bhajana do Krishna de Vrindavana, do Krishna de Radharani, de Giridhari Lal, Nandanandan Krishna, de ninguém além dele. Mas qual foi o resultado final? Ela não pôde obter os pés de lótus de Nandanandan Krishna. Esse erro nós não devemos fazer. Isso é algo fundamental. Então, quando, por fim, no último momento, pela inspiração do Senhor Supremo, ela foi para Dwaraka. Ela foi para Dwaraka. E enquanto ela observava Krishna, Dwarakadesh Krishna, ela submergiu na deidade. Ela pensou em pular e cometer suicídio porque ela não estava cometendo, porque ela não tinha alcançado Krishna. Mas Krishna veio e a salvou. Mas houve algo muito particular. Krishna lhe deu misericórdia, sim, mas não como uma Vrajagopi. Ela não se tornou uma Gopi de Vrindavana. Krishna deu para ela uma posição como uma Mahishi em Dwaraka. O que significa? Ela arranjou uma colocação no âmbito de Rukmini Satyabhama das rainhas de Dwaraka. Ela recebeu um local como elas, não um lugar especial como uma Vrajagopi. E esse ponto é muito importante em analisar e entender. Em toda a nossa vida, nós estamos fazendo Krishna Bhajana. E se nós não seguirmos Srimati Radharani e as Gopis, então o nosso Bhajana chegará falhará. Ele não alcançará o sucesso. Nós falharemos como devotos da Gaudiya. Os Gaudiyas estão sempre sob a guia de Srimati Radharani. Essa é a verdade. E isso está esclarecido neste verso. O nosso objeto de adoração é Nandanandan Krishna. Nós não estamos interessados nem em Dwaraka nem em Mathura. Nós estamos somente interessados no Krishna de Vrindavana. Como você pode servir Krishna? Sob a guia das Gopis.
A maneira como os Vrajavasis, o caminho pelo qual os Vrajavasis servem Krishna eternamente, esse é o caminho que nós devemos seguir. A maneira como eles servem Krishna, nós temos que aprender. Desta maneira nós temos que servir. Se quisermos servir Krishna de outro modo, nós não alcançaremos este mesmo nível. Você não poderá obter Nandanandan Krishna. Então, segundo o Srimad Bhagavatam, segundo o próprio Srimad Mahaprabhu, o Bhagavatam é a evidência, a prova principal, que pode nos conceder até mesmo Krishna Prema. Porque o Bhagavata Ji Mahapurana e Krishna são não diferentes um do outro. Eles não são nem não diferentes, eles são o mesmo, idênticos. O Bhagavatam é idêntico a Krishna. Krishna Parivartita. Krishna convertido em vibração sonora é o Srimad Bhagavatam. Krishna Parivartitaha. Ou como diria Shukadeva Goswami, Nandanandan Krishna Stu Swayam Bhagavan. Shukadeva Goswami diz Krishna, Nandanandan Krishna, filho de Nandana, é o Senhor Supremo. E o Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami diz, o Srimad Bhagavatam, Sakshat Krishna Evahi, Sakshat Krishna Evahi, ele mesmo, Krishna pessoalmente vem na forma do som, como Srimad Bhagavatam. E nós já dissemos, Shri Chaitanya Mahaprabhu repetidamente dá importância a esse ponto. Chaitanya Mahaprabhu, você não pode encontrar ele dizendo que você possa fazer o que você quiser. Não. Chaitanya Mahaprabhu diz, através do Sankirtana, o que quer que você possa receber, através de sadhana, sadhya e tattva, você pode receber através do Nama Sankirtana, através do canto dos santos nomes. Então, Shukadeva Goswami quis dizer que o Srimad Bhagavata Ji Mahapurana era o próprio Krishna personificado. Nós poderíamos achar isso algo duvidoso. Como é possível? Krishna se manifesta em Kali Yuga na forma do Nama Sankirtana. Ele é o avatara em Kali Yuga. Kali Kali Nam Rupe Krishna Avatar. Nós podemos dizer isso, mas nós podemos acreditar? Muitas vezes nós dizemos que Krishna se manifesta na forma dos santos nomes em Kali Yuga, mas a gente pergunta como é possível que Krishna venha na forma dos seus próprios santos nomes? A gente não acredita. Mas Chaitanya Mahaprabhu esclarece esse ponto. O segundo verso do Shikshastaka. Krishna, Bhagavan, você aparece na forma do nome, mas você vai fornecer, você coloca toda a sua Shakti dentro dos santos nomes. Todo o seu poder está investido dentro dos santos nomes. O Senhor Brahma recebe o poder da criação pelos seus santos nomes. Hanuman consegue realizar a ponte até Lanka com o poder do nome de Rama, o que não é possível pelo nome do Senhor. Então nós falamos que o peso de Krishna só pode ser comparado ao nome de Radharani. Os nomes de Deus são extremamente poderosos, infinitamente poderosos. O Senhor Supremo não coloca nenhuma condição. Nós temos que manter pureza, sim. Mas a qualquer momento você pode cantar os santos nomes. Você não precisa tomar banho, se purificar de cima a baixo, de baixo para cima, para cantar os santos nomes. A qualquer momento você pode
cantar os santos nomes. Não existe uma regra que você não possa fazer depois do almoço, tem que fazer só a partir das 5 da manhã. Não tem. O dia inteiro, a qualquer momento, você pode cantar os santos nomes. Mahaprabhu nos dá esta misericórdia. Esse é o ensinamento principal de Chaitanya Mahaprabhu. Ele quer nos ensinar que através dos santos nomes você pode receber tudo. Não só encontrar com Krishna, você pode ver todos os seus passatempos, porque dentro dos nomes do Senhor, tudo se manifesta na forma de uma semente. Na forma de uma semente, tudo se manifesta dentro dos nomes do Senhor. Quando os nomes do Senhor se expandem dentro dele, vocês enxergam, nós podemos enxergar tudo, o Dhamma sagrado, tudo está dentro dos santos nomes. Todos os passatempos do Senhor. E isso é o que Mahaprabhu explica. Então, o segundo shloka, o segundo verso do Shikshastakam que Mahaprabhu pronuncia, nos deixa é este. Ele nos dá uma misericórdia absoluta, uma misericórdia única. Você se manifesta na forma dos seus nomes, mas somos desafortunados se não desenvolvemos interesse em cantar seus santos nomes. Então, o Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavataji Mahapurana, ele é o Pramana absoluta, Aman Praman, Amalam, Amalam Pranam, Amalam. Então, o Srimad Bhagavatam em si, se você puder ouvir de uma fonte específica, você deve ouvir o Bhagavatam de um Bhagavata. Você deve ouvir o Purana devocional dos lábios de um devoto. O Bhakta Bhagavata pode recitar o Srimad Bhagavatam através do seu amor, do amor no seu coração. Assim você deve escutar. Então Mahaprabhu vai dizer o Bhakta Bhagavata pode recitar o Mahabhagavatam. E você pode receber prema através de ouvir esta recitação dos lábios do devoto puro. E o prema é o tesouro absoluto para todos nós. Verbalmente nós estamos pensando nisso, mas nós não estamos realizando isso. Srimad Mahaprabhu quis explicar esse ponto sobre o Srimad Bhagavatam total, sobre o Krishna Lila. O Srimad Bhagavatam é o próprio Krishna. Krishna significa o Krishna Lila e todos os seus devotos estão contidos em seus passatempos. Então o Srimad Bhagavatam é igual a Krishna, Krishna é igual a Gauranga Mahaprabhu. Eles são o mesmo. Então ele nos explica mais claramente que Gaura Lila é a completa explicação do Krishna Lila. Gaura Lila é a completa explicação do Krishna Lila. Ou nós podemos dizer que o Gaura Lila é a completa explicação do Srimad Bhagavatam. Por quê? Porque nós dizemos, olha, aquele é um Mahabhagavata Vaishnava, aquele é o devoto puro, Mahabhagavata Vaishnava. Por que usamos essa expressão? Porque nós podemos entender a aplicação do Srimad Bhagavatam na sua vida. E é por isso que ele é um grande devoto, porque ele aplica o Srimad Bhagavatam na sua vida. Nós dizemos, olha, ele é um grande devoto, um devoto puro, um Mahabhagavata, porque ele coloca em cena, ele aplica na sua própria vida o Srimad Bhagavatam. O Srimad Mahaprabhu o tempo todo quis aplicar esta fórmula entre nós. Ele quis nos mostrar. Então, eu já disse outras vezes, Srila Rupa Goswami Pada já vem e ele alcança o Bhajana Kutir de Haridas Thakur. Lá todos vão mostrar a mesma etiqueta, a mesma atitude humilde. Eu não tenho direito de entrar no templo de Jagannatha, eu não tenho direito de entrar
direito de entrar no templo de Jagannatha, direito de entrar, não tenho, de entrar no templo da Gambira. E a gente fala, mas por que eu não posso entrar? Era a instrução de Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Ele pediu para o encarregado do templo, ele disse, não permita que qualquer pessoa entre dentro da nossa cozinha, da cozinha do templo. Não deixe que qualquer pessoa entre dentro do templo. Não permite. Não permita que qualquer pessoa se sente na Vyasa Asana. Alguém ficava bravo. Por que ele está dizendo que não podemos sentar na Vyasa Asana? Nós também somos iniciados. Quanto falso ego. Por que eu não posso entrar na cozinha? Por que eu não posso entrar dentro do templo? Por quê? Quem pode dizer por quê? As pessoas não estão prontas para ouvir. Muito falso ego eles têm. Então Chaitanya Mahaprabhu poderia pressionar Sanatana e Rupa. Venham comigo para Jagannatha Puri. Ele poderia ter dito. Mas Mahaprabhu não é tolo. Mahaprabhu sabe quanta pureza eles têm, interna, externa. Quanta pureza. O que nós queremos dizer com pureza? O que significa pureza? Um fator hereditário? A aparência, como um brahmana. Uma pessoa que tenha muito conhecimento do Shastra. O que é a pureza? Ele poderia ter dito para eles, venham imediatamente comigo para Jagannatha Puri, mas ele não fala assim com eles. Mahaprabhu não diz isso. Mahaprabhu poderia trazer Haridas Thakur, pelo menos dentro do templo de Gambira. E ele não força, ele não faz isso. Mahaprabhu vai dizer, eu posso ir encontrá-lo. Vejam, Jagannatha pessoalmente caminha para encontrar com seu devoto puro. Que coisa maravilhosa. O mundo inteiro quer ver Jagannatha e Jagannatha está interessado em ver Haridas Thakur. Como Dhruva Maharaj, nós mencionamos ontem. O Senhor Supremo diz, eu quero ir ver o meu pequeno devoto, o pequeno Bhakta. Eu vou até Madhuvan, até esta floresta, para tomar o darshan desse meu pequeno devoto. Não para dar darshan, mas para vê-lo. Eu que quero vê-lo, diz Krishna. Nós pensamos nisso e ficamos surpresos. Que maravilha! Então, todos os dias Mahaprabhu queria ver Haridas Thakur. Todos os dias ele ia até o templo de Jagannatha, assistiu Arati e caminhava na direção de Haridas Thakur. E se Sanatana estava lá, Sanatana ia com ele. Então, quando Sanatana veio, Sanatana ficava com Mahaprabhu. Rupa Goswami também. Então, eles encontravam. Mas Mahaprabhu nunca forçou Haridas Thakur a entrar nesses templos, pois ele respeitava a organização social. Ele nunca quis quebrar o sistema Varnashram, o Varnashram Dharma, apesar dele ser efetivo até um certo limite. Não esqueça disso. O sistema do Varnashram só pode ser aplicado até um determinado ponto. Depois disso, o Varnashram cessa de funcionar. Suponha que agora alguém esteja numa posição específica. Segundo o Varnashram, ele é um Kshatriya, ele é isso, ele é aquilo. Ou até um Vaishya, talvez, vamos imaginar. Mas enquanto ele faz bhajana, quando ele chega ao nível de Paramahamsa, quando ele chega ao nível de um Paramahamsa, que ele vê Krishna em todos os lugares, você pode aplicar Varnashram Dharma para aquele homem também? Agora ele é um Paramahamsa. Ele alcança Paramahamsa vasto, a realidade dos Paramahamsas.
Então, o Varnashram vai só até um certo limite. Ele vai só até um determinado nível, a partir do qual, quando a pessoa alcança a perfeição, ele já não tem mais valor. Então, Rupa Goswami, Sanatana Goswami Pada, eles eram Paramahamsas naturais. Eles não precisavam se vestir, receber uma iniciação como Paramahamsas. Como Haridas Thakur, ele estava sempre com um dhoti, a vida inteira. Então ele não se veste como um sannyasi. A vida inteira ele usa um dhoti simples. Mas ele era um Paramahamsa natural. E nesse caso você não poderia manter a ideia de Varnashram. Mahaprabhu também quis mostrar isso. Mas muitos acadêmicos em diversas universidades escreveram tolices contra Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu quebrou o Varnashram, o sistema de Varnashram, escreveram esses acadêmicos. Ele é um homem. Eles chamavam ele de homem, não de Deus. Ele quebrou tudo e fez uma plataforma rasa. Quem disse para eles que Mahaprabhu queria quebrar o Varnashram Dharma? Não. Aqueles que eram devotos de Chaitanya Mahaprabhu, devotos elevados, que tinham um amor tremendo por Mahaprabhu. Tanto como grihastas ou como tyagis, eles todos são Paramahamsas. Tanto como homens de família ou como renunciantes, tyagi, renunciantes. Então, eles dizem que Mahaprabhu quis quebrar o Varnashram Dharma. Não é verdade. Mahaprabhu era muito cuidadoso com isso. Ao mesmo tempo, ele amava seus devotos com amor. Haridas Thakur era o coração de Mahaprabhu. E Mahaprabhu nunca obrigou ele a vir até o templo de Gambhira. Venha daqui dentro, entre. Porque ele nos mostra justamente o seu respeito pelo seu Varnashram Dharma e o respeito pelos devotos puros, que são tão elevados, que Krishna olha para cima para olhar para eles. Mahaprabhu diz isso. Eu não estou falando só de uma filosofia. Mahaprabhu Sanatana, depois que Sanatana se vai, Mahaprabhu diz: você se sente mal porque eu abracei você, porque você estava com uma doença de pele? Mas você não sabe que Krishna colocou essa doença de pele em você para me testar, diz Mahaprabhu. Para eu achar que você é um homem material, que você tem um corpo material. Mas eu sei que o corpo do devoto é transcendental, é aprakrita. Mahaprabhu nos ensina. O devoto puro tem um corpo aprakrita. Talvez externamente você veja algum defeito, alguma doença, mas isso é um teste para você. Não, ele não está doente. O corpo dele é puro. Então Mahaprabhu diz para Haridas: Krishna arranja essa doença de pele no seu corpo para me testar, para ver se eu amo um devoto com todo o meu coração ou não. Porque se eu não amar você dessa maneira, se eu, na verdade, demonstrar ações que possam levar à conclusão de que eu te odeio, Krishna nunca vai me perdoar, Mahaprabhu disse. Então, Mahaprabhu, Sanatana já tinha ido embora e ele diz: o Senhor Supremo diz: eu vou tocar você. Sabe por quê? Porque eu não tenho a pureza que você tem. Você está achando ruim que eu te abrace, porque você acha que está doente. Mas toda a sua pureza eu não posso manifestá-la, é por isso que eu abraço você. Para me purificar, diz Mahaprabhu. Agora você entende quanto falso ego nós temos. E o Senhor Supremo vai dizer: Prabhu Kaher, eu toco você para purificar a mim mesmo. Porque esse tipo de pureza eu não posso manifestar dentro de mim. O próprio Senhor Supremo diz. Tente realizar
Esse tipo de pureza eu não tenho. Então, devotos de qualquer lugar, se eles se tornam devotos puros, não deve ocorrer nenhum tipo de restrição para eles. Eles se tornam totalmente livres, totalmente puros. Nenhum Vardhashram Dharma pode constringi-los. Mas mesmo assim, em todos os seus passatempos, Mahaprabhu protege o Varnashram Dharma, mantendo um equilíbrio, como no caso de Chandrasekharacharya, na casa de quem Mahaprabhu fica em Varanasi. Mas ele tomava prashada com Tapan Mishra naquela época. Então, se você pensa que Mahaprabhu detestasse Chandrasekharacharya porque ele não tomava a prashada ali, Mahaprabhu queria simplesmente balancear, equilibrar as coisas, para manter um respeito para o Varnashram Dharma, que é efetivo até um determinado ponto. Então, se você for até Mathura, existe o caso daquele Sonariya Brahmana, que, segundo as regras, não poderia dar nada para um sannyasi como Chaitanya Mahaprabhu. Você não pode tomar nada comigo, eu sou um Brahmana de casta baixa. Mahaprabhu diz, não. O caminho que os nossos mestres mostram, eu devo seguir. Ele diz para esse Sonariya Brahmana, que é um Brahmana de casta baixa, como você tomou a iniciação com o mestre do meu mestre espiritual, então eu tenho que honrar você. Mahaprabhu explica isso, tomem cuidado. Eu não vou criar problemas em relação a isso, porque o que os acharyas fizeram no passado eu devo seguir. Eu não vou ficar falando coisas vazias. Eu não vou falar nada contra alguém por conta da sua posição específica, mas se Madhavendra Puripada tomou prashada na sua casa, eu também posso ir, deixa que as pessoas critiquem. Então vejam como como Mahaprabhu sintonizava determinados comportamentos. Eu vou seguir o comportamento dos meus acharyas. Então, ele seguia o Varnashram Dharma, mas nesse caso ele vai considerar que esse Brahmana, apesar de ser um Brahmana de casta baixa, merecia sua presença porque o Guru Varga tinha tomado prashada lá. Então, nós temos que manter esse comportamento para que as próximas gerações consigam manter tudo isso. Então, eu quero explicar algo. Então, os Mahajanas são aqueles que têm características perfeitas que satisfaçam o Shastra. Não é qualquer um que é um Mahajana. Eu fui eleito Acharya, então eu sou um Mahajana. Não, Mahaprabhu não aprova isso. Então, Rupa Goswami também não entra na Gambhira, no templo de Jagannatha. O Senhor vem vê-lo. Com Sanatana, por exemplo, eu esqueci de falar esse pedaço. Mahaprabhu diz, eu toco você para o meu próprio benefício, ele diz para Sanatana. Eu preciso me purificar. O teu nível de pureza não existe dentro de mim, Mahaprabhu diz para ele. Mas externamente ele não quebra regras e regulações do Varnashram Dharma, mas internamente ele segue, na verdade, a elevação e a posição segundo a devoção. Então, Bhaktivinoda Thakur deu instrução a Bimala Prashad Sarasvati Thakur. Então você tem que instalar o Deva Varnashram, disse Mahaprabhu. Nós não entendemos. Bhagavan Shri Krishna já disse. Então esse fator, Deva Varnashram, não é novo. Ele está mencionado no Gita, no Bhagavatam, mas mesmo assim, ele precisa ser reinstalado, porque as pessoas não querem mais segui-lo. As pessoas não obedecem, eles querem ignorar esse sistema. Deva Varnashram, Mahaprabhu, todos os seus passatempos, Mahaprabhu deu importância para o Deva Varnashram.
Então, o que significa que tipo de emoção a pessoa pode manifestar. Por exemplo, Haridas Thakur externamente era de uma família de muçulmanos, Vamshidas Babaji Maharaj era de uma família de pescadores, Gorakshara Das Babaji Maharaj era de uma família de Vaishyas, Raghunatha Das Gosai era de uma família de Vaishyas, mas isso nós não temos que prestar atenção. Quando eles alcançam a perfeição, nós temos que prestar atenção no fator principal. Uma vez, muito tempo atrás eu disse, talvez vocês tenham se esquecido, quem é Rishabhadeva? Um Shakti Avishavata. Então, no quinto canto do Bhagavatam está explicado o caso de Rishabhadeva. Ele era um Kshatriya, sim. Ele nasce na classe dos Kshatriyas. Mas ele tem 100 filhos, que todos eles são quase todos brahmanas, e dentre eles Bharata Maharaj é o mais famoso. 9 são os Navayogendras, são os grandes yogis, 9, os 9 grandes yogis. E 81 dos seus filhos, eles eram Karmakandi Brahmanas. Então você vai dizer, como é possível? Se eles todos nasceram Kshatriyas, como que 81 deles viraram Karmakandi Brahmanas, se eles nasceram Kshatriyas? E como que 9 viraram os Yogendras, os Navayogendras? Então, de manhã nós estávamos explicando como Gautama Muni prova que aquele menino era um Brahmana. Ele diz, você fala de uma maneira que comprova que você é um Brahmana. Os Brahmanas pronunciam a verdade a qualquer momento. Bhagavan Shri Krishna já explica isso, mas ninguém vai tentar aplicar. Guna e Karma, quais são suas emoções internas, quais são suas naturezas. O que você gosta de fazer? De acordo com isso, nós determinamos o seu Varna. Não é porque o filho de um Brahmana é necessariamente um Brahmana. Devemos verificar quais são as aptidões individuais para determinar o Varnashram de alguém. Porque agora todos os Brahmanas, por exemplo, em Kali Yuga estão contaminados. Se uma família mantém o brahmanismo perfeito durante 7 gerações, eles são Brahmanas. Mas se eles não se fazem restrições durante 3 consecutivos nascimentos, eles perdem. Hoje em dia, pelo menos 3 têm que recuperar a perfeição do comportamento dos Brahmanas. Tudo limpo, com todas as qualidades descritas dos Brahmanas, porque existem qualidades específicas. E mesmo depois disso, alinhar, desculpe. Então essas características têm que alinhar o caráter de um Brahmana. Então se todas as características dos Brahmanas encaixam em você, aí sim você é um Brahmana, mas se tiver uma faltando, a principal, fé em Narayana Vishnu Krishna, aí você não é um Brahmana, mesmo que você tenha todas as outras qualidades. Se você estiver decorado com todas as 12 qualidades que podemos apontar num Brahmana, talvez você esteja decorado com todas elas, mas se você não tem fé no Senhor Supremo, você não pode ser considerado um Brahmana. Então, o Daiva Varnashram não é novo, mas ele está desaparecendo porque as pessoas querem agir de acordo com a própria mente caprichosa.
Finalmente, Bhaktivinoda Thakur deu essas instruções para Bimala Prasada. Você tem que tentar instalar o Daiva Varnashram, porque os Vaishnavas vão insultar aqueles que vão se exigir serem tratados como brahmanas, mas que na verdade são demônios. Mesmo na vida de Prabhupada aconteceu que tais personalidades se manifestavam. Prabhupada estava no seu Bhajana Kutir, no Radha Kunda, em Vrindavana. E um panda veio e disse que Raghunatha Das Gosai era de uma casta muito baixa e que ele ficava por ali, ele prestava reverência aos pés de lótus dos antepassados dele, porque ele era de uma casta muito baixa. Depois de ouvir isso, Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou como fogo. Vejam a diferença entre os acharyas de hoje e daquela época. Ao ouvir um insulto como esse, Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou como fogo. Hoje em dia, todo mundo insulta todos os Vaishnavas, todo mundo fala, não se preocupe, pode falar o que você quiser, você é um Vaishnava. E se alguém protesta contra um insulto, as pessoas vão dizer, não, aquele ali que não é Vaishnava, ele protestou. Só lixo está acontecendo, só porcarias. As pessoas querem se projetar, nós somos grandes Vaishnavas, é por isso que nós ficamos em silêncio e não reclamamos de nada. Mas o sintoma de um grande Vaishnava é protestar, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se ele não fizer isso, ele vai perder sua posição. Depois de ouvir este insulto contra Raghunath Das, Prabhupada começou a jejuar, ficou sem comer prashada e nem água, por 2, 3 dias seguidos. E a notícia se espalhou. Em todos os outros pandas, chamaram esse panda e correram lá. Corra lá pedir desculpas para ele ou você vai ter que morrer, vai ser melhor para você morrer. Vá lá e peça perdão. E Prabhupada deu Harikatha sobre o Daiva Varnashram. Nós não podemos colocar Raghunath Das Goswami na categoria de Shudra, Brahmana, Vaishya, Kshatriya, nada disso. Nessa categoria ele não cabe mais. É uma concepção equivocada. Os devotos puros são devotos puros. Se um devoto puro, que nós encontramos um devoto puro num país estrangeiro, por acaso Sadananda Swami nasceu no Ocidente, ele é tão puro que um devoto indiano não consegue alcançar o seu nível de pureza. Nós não sabemos se com a nossa toda a vida nós podemos tocar, alcançar a pureza de Sadananda Swami, sua posição. Como honrável ele era. Quando eu poderia alcançar uma posição como a dele? Ou servi-lo? Prabhupada nunca disse, ele é de tal país e por isso ele é inferior. Gauranga Mahaprabhu nunca disse isso. Então, Prabhupada quis dar esse Siddhanta Vichara apropriado. Nós não temos o direito de dizer que Raghunath Das Goswami tomou nascimento numa casta baixa. Mahaprabhu não deu esse ensinamento para nós. Então, o comportamento de Bhaktisiddhanta foi como uma espécie de revolução. Os pandas ficaram muito alertas. Os pandas são servos dos templos. E alguns templos proibiram a entrada de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Alguns pandas ficaram querendo se vingar. Ele faz discípulos que são Shudras. E Goswami Maharaj e Vana Maharaj foram lá como 2 leões resolver o problema. Prabhupada não precisou ir. Eles foram no lugar de Prabhupada e começaram a debater. E cortaram o pescoço dele como de animais. Como vocês ousam falar dessa maneira? Ele faz, seus discípulos são Shudras, eles dão cordões. Então vocês não são permitidos aqui. Nós somos desta família. Goswami Maharaj é de uma família elevadíssima de Brahmanas e Vamana Maharaj também. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também.
Que concepção equivocada. Então, nós estamos obrigados a dar uma resposta perfeita. Então, dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu nunca quis colocar pressões em ninguém. E, mesmo assim, ele quis fazer um equilíbrio. Você viu, em algum momento, no passatempo de Gauranga Mahaprabhu e de Bhaktivinoda Thakur ou de Prabhupada, que eles fizeram algum Siddhanta Viroda, algum erro de Siddhanta? Você viu eles escreverem alguma coisa errada? Todo o nosso Guru Varga segue Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta de maneira perfeita. E Bhaktivinoda Thakur seguia Gauranga Mahaprabhu. Portanto, não há possibilidade de erros. Se houvesse alguma disparidade, como um leão, Prabhupada Bhaktisiddhanta teria resolvido tudo. É como um passatempo. O Guru precedente de Bhaktivinoda Thakur quis colocar seu pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur. Eu não vou nem nomeá-lo, porque Bhaktivinoda Thakur deixou esse falso Guru. Ele quis colocar seu pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur quando ele prestava reverências. E Bimala Prachada tinha 7 anos de idade. Ele se tornou como um leão imediatamente. E você pensa que você tem poder para colocar a perna na cabeça desse Mahajana? Você pode provar seu poder espiritual? Prabhupada Bhaktisiddhanta, aos 7 anos de idade, disse isso. Porque Bhaktivinoda Thakur, ele é um associado de Gauranga Mahaprabhu. Ele não é um devoto que alcançou a perfeição, ele é um associado eterno, ele vem de Gauranga Mahaprabhu para retificar todo o mundo material. E esse Brahmana queria colocar o pé sobre a cabeça de Bhaktivinoda Thakur. E teve gente que escreveu que Prabhupada Bhaktisiddhanta não era e como um leão, aos 7 anos de idade, ele rugiu. Você acha que você tem o poder de colocar o pé sobre a cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Nem todo mundo consegue protestar em nome da nossa filosofia pura. Se você não tiver background, você não pode protestar. Você não tem background porque você está flutuando solto no ar. Você tem que construir o seu background, caso contrário você irá morrer. Então, em Jagannatha Puri, nosso Rupa Goswami Pada estava vivendo uma vida muito niskinchana. Ele estava se sentindo muito confortável a viver perto de Haridas Thakur. E ele estava muito concentrado em cantar os santos nomes. Sem dormir, sem comer, eles viviam o dia escrevendo. Como é possível? Era possível sim para eles. Então o nosso Rupa Goswami Pada se sente confortável com Haridas Thakur. E Haridas Thakur não perturbava ninguém, porque ele só cantava os santos nomes, fazia parikrama e tulasi seva. E sempre falava sobre os passatempos de Gauranga. Haridas Thakur falava e Rupa Goswami Pada escutava, e vice-versa. Às vezes Rupa falava e Haridas escutava. Em Vrindavana, quando Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, quando eles viviam em Vrindavana, mais tarde, eles se juntavam em grupo para falar de Gauranga, Mahaprabhu. O tempo todo eles escutavam e falavam sobre Gauranga. Ah, que maravilha! Todos os diferentes passatempos. Ah, é impossível descrever. Alcançar esse nível e realizar tudo isso, esse êxtase transcendental. Então, um dia, Bhagavanacharya, ele tinha um problema físico, ele tinha uma perna defeituosa, ele era um grande devoto. Ele ficava em Purushottam Dham, porque Mahaprabhu estava lá. Ele tinha um coração muito limpo, sem complicações.
Então, um dos seus amigos ou um irmão, ele vem de Varanasi. E o nome dele é Prakrita Kopi, que significa poeta material, poeta da matéria. Prakrita Kavi. Kovi ou Kobi é a pronúncia bengalês de Kavi, que é poeta. E ele escreveu algo sobre Gauranga. Quanta audácia! Ele escreveu sobre Gauranga Lila, sobre o Gauranga Tattva. E Bhagavan Das, seu amigo, insistiu. Arranje uma assembleia para que eu possa recitar o que eu escrevi. Eu gostaria de recitar diante dos devotos puros. O Bhagavan Das tem o coração limpo, ele fala, ok, eu vou arranjar todo mundo para escutar você. Então esse poeta foi lá. Ele aprendeu o Vedanta em Varanasi. Por que não escutamos o que ele escreveu sobre Gauranga Tattva? Swarupa Gosai diz, você tem um coração muito simples, você é que nem um vaqueiro. Qualquer coisa que qualquer pessoa escreve, você acha o máximo. Ele é um grande pandita, vamos escutar. Ele falou com o seu coração simples. Então eles não quiseram dar nenhuma chance, porque Mahaprabhu, porque um poeta materialista queria estar diante de Mahaprabhu, quanta audácia. Como Balabhacharya, eu escrevi um comentário do Bhagavatam, e Mahaprabhu respondeu para ele, eu não sei nada do Bhagavatam, eu não posso ouvir. Então o que fazer? Você pode recitar em outros lugares, respondeu Mahaprabhu. Mahaprabhu quis ignorá-lo. Então Bhagavan Acharya pede para todos, vocês não vêm ouvir? Ele aprendeu Vedanta, venham. Então finalmente, o que aconteceu? Eles decidiram, bom, na hora do almoço todos nós podemos nos sentar e lá ele pode recitar, vamos escutar. E Swarupa Gosai é o responsável do Siddhanta. Amanhã nós vamos discutir esse ponto, de tarde. Por que nós dizemos que Swarupa Gosai tem autoridade máxima? Swarupa Gosai é o líder de todos eles. Swarupa Gosai, sob a guia dos devotos, se sentam. Porque esse era o sistema estabelecido por Mahaprabhu. Qualquer pessoa que fizesse um drama ou escrevesse um artigo, um poema, qualquer coisa, qualquer verso, em primeiro lugar, qualquer escrito, qualquer coisa que qualquer um escrevesse, deveria ser aprovada por Swarupa Gosai, em primeiro lugar. As coisas deveriam ser, os textos deveriam ser testados e aprovados. Se tivesse um carimbo dele, ok, então. Como na nossa vida de bhajana, se nós encontramos um escrito de Bhaktisiddhanta, isso já está carimbado por Gauranga. Se alguém encontrar a solução de algum problema, como uma Mataji que começou a discutir comigo uma vez, ela queria insistir que as mulheres poderiam ser acharyas, mas quando eu dei uma evidência do Chaitanya Shikshamrita, de Bhaktivinoda Thakur, ela ficou em silêncio. Eu tinha lido isso 20 ou 18 anos atrás. Eu falei, Bhaktivinoda Thakur escreveu isso aonde? Eu já li. E eu procurei. Quando eu achei, eu falei, lá. Aí eu procurei, achei no 3º capítulo, estava lá.
Eu tinha lido esse escrito 18 ou 20 anos atrás e lembrei. Aí eu provei para ela que Bhaktivinoda Thakur disse que não podia, e eu fiz um scanner do texto em bengali para ela ver como um documento. Aí ela ficou em silêncio. Senão ela continuaria a ter brigado comigo. Por que as mulheres não podem ser acharyas? Bhaktivinoda Thakur explica. Então, quando você encontra um escrito de Bhaktivinoda Thakur, de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, de Srila Goswami Maharaj, de olhos fechados, a gente pode dizer que está tudo aprovado, porque eles estão em linha perfeita com o Guru Varga, com o Shrautapanta. Então, se você quiser fazer algo diferente por conta da sua própria mente caprichosa, eu não estou interessado em ver nada disso. Em primeiro lugar, nós temos que verificar se está tudo em linha com o Shrautapanta. Se você achar algum erro nos escritos de Bhakti Rakshita Goswami Maharaj ou Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, você não vai encontrar. Então, isso documenta que tudo que eles escrevem, pensam e falam vem de Vaikuntha Jagat. Eles não estão dando aulas na frente de ninguém. O que eles dizem, o que eles escrevem, o Siddhanta que eles nos trazem vem de Vaikuntha Jagat. Essa é a prova. Esse foi o standard estabelecido por Chaitanya Mahaprabhu, que qualquer escrito, qualquer romance, tudo deve ser checado e aprovado por Swarupa Gosai. Caso contrário, Mahaprabhu não pode escutar. Se Swarupa Gosai achar que está bom, aí Mahaprabhu pode escutar. Então tal pessoa poderia recitar diante de Mahaprabhu, caso contrário, não. Então, naturalmente, ele queria recitar diante de Mahaprabhu. Mahaprabhu não quis escutar. Mahaprabhu já estabeleceu essa regra. Então, eles se sentam para ouvir aquilo que ele havia escrito. Então, todos os devotos se sentaram ali na hora do almoço e ele foi permitido recitar. Quando ele começou, no primeiro verso, Swarupa Gosai levantou, seu tolo. Primeiro verso. Ele começou a glorificar o Gauranga. Ele comparou Gauranga. Ele compara Jagannatha e Mahaprabhu. Ele escreve de uma maneira que era uma ofensa aos pés de lótus de Gauranga. O significado era que Gauranga Mahaprabhu ele escreveu algo de tal maneira que Gauranga era como ele vinha do Brahman, que Gauranga vinha do Brahman, mas o Brahman é único, então que Jagannatha era uma coisa e o Brahman e Mahaprabhu eram outra. Então, quando Swarupa Gosai ouviu o primeiro verso, ele deu um grito. Seu tolo, pode parar. Da onde você achou essa informação que você está apresentando? E todos ficaram chocados. Todos ficaram em silêncio. Então, esse escritor material abaixou a cabeça. Ele não podia ler mais. Bhagavan Das ficou triste, todos os devotos ficaram tristes. Ele queria ajudar esse poeta, mas não deu. Então, finalmente, Swarupa Gosai dá misericórdia para ele. Ele falou, se você quer escrever algo, ele diz, sobre Gauranga, você tem que se associar com um associado de Gauranga Mahaprabhu em primeiro lugar. Esse é o primeiro conselho. Lembre-se, sem a associação de um devoto puro, você não tem o direito de dar Harikatha. Se você falar, você vai dizer coisas erradas. Você tem que se associar profundamente. Você tem que se harmonizar totalmente. Não é que você vai inventar seu próprio Siddhanta. Isso não. Então, Swarupa Gosai, depois de ver a dor no coração desse poeta, ele que fica tímido, ele dá essa misericórdia.
Se você quer escrever algo sobre Gauranga, em primeiro lugar você deve se associar com seus companheiros eternos. Como você pode saber Siddhanta se você não se associa com um devoto puro? Diariamente você tem que se associar com um devoto puro, com um companheiro de Gauranga Mahaprabhu, um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu, um devoto puro. E aí você pode realizar o que é o verdadeiro Siddhanta. Caso contrário, não. Quer que você escreva, será inútil. Então, sobre Mahaprabhu está escrito no Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu não estava interessado em ouvir nada escrito por ninguém, e ele fica triste. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Rasabhas Siddhanta Virod, se alguém pronuncia alguma coisa de Siddhanta errado, Rasabhas, Mahaprabhu ficava muito bravo. Ele não suportava. Isso é um ponto fundamental. Se você for escrever que Yasodamada assiste a Rasa Lila de Krishna, aonde, seu tolo? Se você escreve que Yasodama assiste a Rasa Lila de Krishna, você pode acreditar nisso? Isso é contraditório. Yasoda é sua mãe. Então, como nós esperamos que ela possa estar assistindo a Rasa Lila? Como um idiota você vai falar dessa maneira. Isso é contraditório. Chama-se Rasa Abhasa. Uma raça não se mistura com outra. Quando há uma intersecção de uma raça com outra, a raça se torna suja. Nós não podemos nem... Quando uma Madhurya raça interfere com Dasya raça, Mahaprabhu fica muito bravo quando alguém faz esse tipo de erro. Essa pessoa não entende nada. O que é o Siddhanta, o que é Madhurya Rasa, as pessoas não sabem nada. Mahaprabhu ficava muito bravo. É por isso que está escrito no Chaitanya Charitamrita. O Senhor não pode suportar nenhum tipo de Siddhanta Viroda. Então, de acordo com o seu capricho, você acha que você é um grande chefe no mundo espiritual e você vai falar besteira? Isso não pode ser aceitado. Antes de falar alguma coisa, você tem que pensar milhares de vezes sobre o que você está dizendo. Qualquer erro, pode gerar consequências graves. No 2002, alguém escreveu que Balarama fazia raça com as gopis de Krishna. Onde já se viu isso? Isso não deve ser permitido. Esses erros de Siddhanta. Alguém disse nessa Kali Yuga, nessa particular Katiguru Yuga, Kalikal, que Avatar não vai se manifestar. Isso foi dito 40 anos atrás. Vejam o caso. E um outro acharya suportou isso. E alguém da Rússia, eles fizeram uma pergunta. Qual é a sua opinião de Shambhava? Ele escreveu minha resposta. Eu humildemente disse, olha, esse é um problema. Se eu falar assim, eles vão ficar bravos comigo. Em primeiro lugar, eu escrevi uma nota de desculpas, um pedido de desculpas, dizendo que eu sou um homem minúsculo, uma pessoa insignificante. E vou dar as evidências das Escrituras. Eu não estou indo contra ninguém, este acharya ou aquele acharya. Não pense assim. Se você vai me aceitar de maneira neutra,
Se você acha que o que eu estou dizendo é Siddhanta, então você pode aceitar. Se você achar que é insultante para você, então você pode rejeitar. Mas não briguem. Então eu citei todas as escrituras e até agora ninguém me respondeu. Eles não brigaram mais. Eles entenderam. Eu dei as evidências ao que vai se manifestar. Se ele não existisse, existiria uma notificação especial oficial nos Puranas, mas não existe isso. Não tem nenhuma notificação nesse sentido. Então, as discussões sobre Sanatana Goswami, no Kalki Purana está tudo lá escrito. Mahaprabhu e Sanatana confirmam a presença de Kalki. Então, eles realizaram que Sambhava está dizendo a verdade, porque eles não me responderam mais. Então, este é o caso. Nós podemos discutir amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre esse novo capítulo. E gradualmente nós vamos chegar até os últimos momentos, os últimos 12 anos de Mahaprabhu, como ele se absorve em Nitya Lila, nos passatempos de Krishna. That I can discuss gradually. Now we have more 6 or 5 days anyway. So, Aradha Bhagavana Bhajasasthanaya Stadhama Vrindavanam Ramma Kachit Upasana Bhajavadu Vargeno Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Pema Pumartha Mahano Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idam Tatradarana Paraha Vancha Kalpatarusya Patindu Patidanang Pavane Bhaveshnabhyo Namo.